Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Só rebanho, só Senhor, uma só fé em só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e no só Espírito adoramos a ti, e no só Espírito adoramos a ti. Só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Se nos gloriamos na tua cruz, louvado sejas, bendito Jesus, louvado sejas, bendito Jesus.
que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Ouvintes, vamos recordar um fato muito importante. É daquela visita, aquela entrada que Jesus fez lá no templo. Preste bem atenção. Eles não estavam suplicando, orando, pedindo para que Jesus entrasse lá na igreja, no templo. Mas Jesus às vezes entra na igreja, mesmo quando eles estão pedindo um Jesus segunda pessoa. Um Jesus segunda pessoa, preste bem atenção, que coisa. Eles lá, os judeus, nunca fariam isso. Se eles chamassem Jesus como Messias mesmo, seria Deus. Primeiro e último, o Alfa e o Ômega. Mas ele entrou, como tem entrado, e você sabe que ele entra com a Zorrague. Ele entrou com a Zorrague na mão e fez o que fez. Agora, esse texto do sinal, o Senhor está dizendo: passarei por cima de vós. Se pede para ele entrar sem o sinal, é morte. E tem uma coisa, ele não entraria como pessoa, porque ele já estava lá, tipificado no sangue, na obediência. Há muita gente aí impressionado com sombra de luz sobre coluna de fogo. Está bem. Eles estão lá atrás, a coisa está fora deles. Os que estavam sob a coluna de fogo ainda seriam soterrados no deserto. Só não ficaram no deserto aqueles que estavam sob a liderança da Arca da Aliança. Foram os que entraram na Terra Prometida. Isso por quê? A coluna de fogo estava em Josué, em Calebe, nos escolhidos. Não estava sobre, e sobre é Deus Pai. Conosco
é o mesmo Deus, Filho. Em nós é o mesmo Deus, Espírito Santo. Agora, fique orando, suplicando para Jesus entrar. Ele entra. Mas a primogenitura serviria para a morte, da forma que Jacó a conseguiu. O profeta diz que era exatamente a primogenitura que iria matá-lo se ele não alcançasse o sinal. E a mesma coisa, veja só, ele diz na mesma mensagem, esse Espírito Santo que você alega ter, possuir, porque fala línguas estranhas, porque pula, salta, rola, dança. Esse mesmo Espírito Santo vai te matar. Você vai ter acerto com ele mesmo. Não precisa, ninguém está tentando destruir a ninguém. O espírito de Davi é completamente ao contrário do espírito de Saul. Vocês podem ver isso hoje, a Bíblia se repetindo. O Davi não persegue ao Saul. É o Saul quem persegue o Davi. É diferente, é ao contrário. Eleito não persegue. A noiva de Jesus Cristo não persegue. Ela é perseguida. Ela tem que ser infamada, difamada. Sabe por quê? Porque o outro lado não é José. O José tentou deixar Maria porque ele era justo. Se fossem justos, fariam o mesmo. Deixariam secretamente sem infamar. Então é uma coisa clara. Ela não é contenciosa, isso aqui não é contenda, não é porfia. Mas vamos continuar sobre sinal. O profeta diz, vamos recordar, vamos relembrar. Seja o que for que façamos, o quão bem-sucedidos sejamos nesta vida. Sem Cristo, sem o sinal, perdemos completamente tudo. Completamente tudo. Agora, seja o que for que façamos, exclusivamente no sentido material, terreno, o que possamos fazer de ministério, de obra, não resolve. O profeta afirma, perdemos completamente tudo. Agora, porém, todavia, Jesus não perde nada. Ele disse, Deus não pode te perder. Essa alma preciosa, resgatada por esse sangue, não pode se perder. Você vai compreender uma coisa que precisa acompanhar a sua vida. Moisés teve inimigos legítimos lá dentro do Egito. Eles eram inimigos legítimos. Saíram do Egito, não estão mais amassando barro. Então, dentro do Israel não tem problema algum
tudo em paz, tudo sob a mesma liderança, tudo sob aquele com quem Deus começou. Tudo certo? Não. Os piores problemas de Israel, de Moisés, foram dentro do seu próprio povo. Os maiores inimigos estavam dentro de sua própria família, se referindo ao seu próprio povo. Então, daí a necessidade de ser legitimamente chamado, convocado por Deus, ter uma chamada direta por Deus. Caso contrário, não suporta. A estrutura não suporta. Então, sabendo que a única coisa que pode resolver o problema que surge, veja a igreja aos Coríntios, as cartas aos Coríntios. Pensa você que irmão Branham não tinha problema na igreja dele? Que Jesus não teve problema na igreja dele aqui na terra? Tinha até um Judas lá dentro. Então não há de se estranhar. Não há de se estranhar esta luta que havemos de ter assim que tivemos esse êxodo. Nós temos de guardar uma coisa. Aguardando ansiosamente. É não sermos nércios. Em não aceitarmos a grande verdade de que o tempo, a hora em que estamos vivendo, é a hora do coração. É o momento do coração. É o momento da arca. É o momento da panela dourada. É o momento da glória da Shekinah, que é a coluna de fogo dentro. 24 horas por dia. Que não é fotografada. Que é exposta. Sabe de que maneira essa coluna de fogo é exposta? É através da estatura do varão perfeito. É através de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você não pode dizer que tem o sinal se sua vida não expressa temperança, paciência, piedade. Se não há virtude, se não há fé legítima, na palavra legítima, isso não é o sinal. O testemunho vivo da glória da Shekinah. O testemunho vivo da vara que reverdece, ministério seco. O testemunho vivo do sinal é, sem dúvida alguma, a estatura do varão perfeito. Se temos que ter uma ânsia, um desespero, é por isto aí. O tempo que é aplicado em viajar para lá e para cá, e reuniões aqui, reuniões ali, eu fico pensando qual vai ser o resultado disso. Qual vai ser a diferença? Qual vai ser a mudança que vai haver? Qual a mensagem que vai se tirar daqueles louvores? Qual a mudança que vai haver naqueles gritos e naquelas mensagens estrondosas
com aplausos e tudo. Qual a mudança? Qual o hino que vai se cantar depois? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Ora, houve um tempo que Jesus qualificou os seus discípulos de nécios, de virgens nécios, tardos de coração. Ele foi lá no coração. Aleluia! Mas depois, o Espírito Santo, o sinal, não os deixaram insensatos. Não permitiram que eles fossem insensatos, loucos, nécios, em aceitarem realmente o resultado da comissão. 500 viram-no ressurreto, mas quase 120 apenas receberam aquilo. Então não é só questão de aceitá-lo, não é questão de legalismo, mas é chegar-se a algo maior que isso. É a vida em si mesmo. Isso se trata das 7 virtudes do Cordeiro. Isso está no sangue de Jesus. Como no arco-íris tem 7 cores, no sangue de Jesus Cristo tem as 7 cores. No sangue de Jesus Cristo tem as 7 virtudes. Você diz, meu sangue subiu, meu sangue ferveu. Ferveu e o que trouxe? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal? Foi isso? Joaquim Gonçalves, onde você está agora? Você fale seu nome. Onde você está agora? Então não é aceitar mentalmente, intelectualmente, formalmente, legalmente, tendo forma de piedade. Não. O profeta recomenda-se, depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. Ele não é objeto de prateleira. Ele não conforma ficar em prateleira de homem, de pessoas. É para ser usado. Quanto mais água tira dele, mais água ele tem. Quanto mais ele é usado, mais vida ele tem. Ele nunca envelhece. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, ele é imutável. E falar dele, falar sobre ele, não tem fim. Falar sobre as pessoas, um dia você vai ter que parar. Quando nós falamos mais com ele, nós falamos menos com as pessoas, com os homens. Quanto mais nós falamos com as pessoas, com os homens, nós falamos menos com ele. E isso não deixa de ser expressado através de atitudes, de condutas, de comportamentos, mau comportamento de ministros. Não significa somente bem entendido da ordem social. O sinal é tão pregado e pouco vivido, pouco exposto. Mas o profeta está advertindo, a ânsia agora é para expô-lo
não é para deixá-lo na prateleira, não é para deixar numa igreja santa, entre aspas, com todo o legalismo na porta da igreja. Não. Pode curar os enfermos, é para curar os doentes, é para falar a palavra falada, é para abençoar os eleitos de Deus, é o maná que não desvanece. Jesus me abençoou muito. Jesus te abençoou nesse instante. Jesus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão. Quero, ó Deus, ser cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero parecer com Cristo.